Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amados irmãos e irmãs. A paz de Cristo. Neste dia, no Aprendendo com a Palavra, vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 18 ao 20. Jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: pode porventura jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Ao contrário, o remendo arranca o novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe o vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e se perderá juntamente com os odres. Mas para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, o primeiro ponto que devemos observar aqui é aqueles discípulos que deixavam de olhar para a sua própria vida, para olhar a vida dos outros, deixavam de olhar as suas próprias atitudes. Nossa, eles seguiam uma lei, mas eles ali não estavam nem vivendo a lei deles e se preocupando com o que os discípulos de Jesus estavam fazendo. Então, eram pessoas que no lugar de praticar, no lugar de caminhar, olhava o que o outro estava fazendo. Muitas vezes acontece conosco, meus irmãos. Quantas vezes nós perdemos tempo olhando para a vida do irmão, o irmão que caminha ao nosso lado. Insistimos em olhar o que o outro o que para nós o outro faz de errado. Mas e a nossa vida? Quem olha? Eu sei quem olha. O Senhor olha tudo. Mas nós devemos nos preocupar primeiramente com a nossa vida. Meus irmãos, nós temos que preocupar com as nossas atitudes. Para de olhar para o que o outro está fazendo. Para de querer se meter na vida do outro. Para o outro, o Senhor nos dá a graça, a sabedoria de ajudar para levar a salvação. Se isso não está acontecendo, simplesmente é eu observando os defeitos do outro e metendo pedra e criticando, crucificando, está errado, meus irmãos. Está errado. Outro ponto é que o Senhor nos ensina o sentido e o dever do jejum. Meus irmãos, olha o que a igreja nos ensina, o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2043. O quarto mandamento, ou seja, o mandamento da igreja, ensina assim, jejuar e obedecer-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Determinados tempos de acessar a penitência que nos prepara para as festas litúrgicas, contribuir para nos fazer adquirir o domínio sobre nossos instintos, liberdade de coração. O jejum nos ajuda a
ter o domínio dos nossos instintos e nos tornar livre, liberto. Porque o jejum é uma prática que não é forçada, tem que ser espontânea. Eu sei a necessidade e faço. E isso não vai me levar a me amostrar, sair divulgando que eu estou jejuando. Isso vai me fazer eu ter o domínio próprio da minha vida. Uma vida que está muitas vezes escravizada, dominada pelo pecado, pelo aquilo que não agrada a Deus, onde mais não é o controle próprio meu, mas é a carne que está me levando a ter instintos e a fazer práticas que deixam o coração de Deus. Mas veja que interessante que o Senhor fala, olha, enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão em que o esposo lhe será tirado, então jejuarão. Meu irmão, vê a necessidade do jejum. Às vezes eu estou me sentindo que Deus está distante de mim. Eu deixo bem claro aqui, né? Às vezes a gente, porque o Senhor nunca está distante de nós, certo? Então, nós nos sentimos que Deus está longe. Pelos nossos erros, a gente se sente um Deus distante, que estamos sentindo abandonado. Eis aí um momento certo para buscar o jejum, buscar uma intimidade, buscar mortificar os nossos quereres, para começar a perceber Deus. Mas aqueles momentos que a gente sente que está cheio de Deus, que consegue observar a ação de Deus, o cuidado de Deus, que consegue estar pleno de Deus, esse é o momento de eu louvar e bendizer, exaltar por tudo aquilo que é feito, por tudo aquilo que o Senhor tem agido na nossa vida. Mas percebemos que somos pessoas inconstantes. E essa inconstância às vezes fazem com que a gente entenda que Deus está longe de nós, mesmo não estando. Então, eu preciso jejuar para me aproximar mais de Deus, para estar com o noivo. Meus irmãos, outro ponto é: não podemos ter uma vida nova e uma vida velha ao mesmo tempo, pois o estrago será maior. O remendo novo no pano velho não dá. Meus irmãos, veja, só um exemplo para a gente entender, né? Quando a gente somos uma pessoa velha, aquela pessoa velha está com aquela tipo de situação, pessoa impregnada no pecado, impregnada no seu eu, distante de Deus, certo. Mas quando a gente se encontra com o Senhor, e o Senhor coloca em nós a necessidade de mudança, de conversão, e a gente quer ser um homem novo, mas também um homem velho, não dá. Porque o estrago será maior. Porque aí, além daqueles pecados, além daquelas atitudes de homem velho, vai entrar um homem que diz que conhece a Deus, mas dá contra-testemunho. É motivo de pedra de tropeço para a vida do outro. E aí, aquilo que era só uma coisinha se torna um buraco maior, mais difícil. Então, uma coisa que era eu, que poderia estar simplesmente me afundando, agora não só me afundo, mas como levo os outros. Então, cuidado, meu irmão. Hoje o Senhor nos chama para uma vida nova. Novo, vivenciar o novo. Devemos ser esse vinho novo.
Deixar o que é velho, deixar aquilo que é antigo para trás e se abandonar no novo, para nos tornar um homem novo. Abandonar aquilo que nos faz voltar à pessoa velha que éramos. Que o Senhor nos ensine a rezar. Meus irmãos, a minha oração hoje é pedir ao Senhor que me ensine a olhar mais a minha vida, esquecer a vida do outro. Que me ensine a buscar mais a penitência, o jejum, a oração, a me aproximar mais de Deus. E que eu continue querendo desejar e buscar os meios de vivenciar o novo de Deus que tem para nós. Qual é a sua oração, meu irmão? Faça, escreva o que o Senhor hoje tem lhe falado e tente vivenciar isso. Que o Senhor possa nos dar um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.